depois a gente falar agora sobre plano de segmentação, tamanho de mercado, tendências e plano de carreira, a gente entra no quesito de expansão e gestão financeira, né? Que é como que toda a nossa estrutura conversa com a parte financeira do escritório, com as projeções do escritório. Então, a partir definido da nossa regra, da nossa estrutura, então, definimos que a empresa vai ser uma empresa de modelo inicial, ou definimos que vamos caminhar como uma empresa estruturante, ou vamos fazer uma transição para o modelo estruturante, ou vamos fazer uma transição para o modelo corporativo, ou direto do inicial para o corporativo, você consegue ter como consequência a sua estrutura financeira de um escritório. Aqui a gente resumiu a estrutura financeira do escritório da mesma forma como é uma estrutura financeira de um profissional, para simplificar. Mas, obviamente, dentro de uma estrutura de um profissional, a gente tem alguns outros detalhes, algumas outras rúbricas num DRE, como bonificação de áreas, bonificação de liderança, bonificação operacional, bonificação de CEO. A gente tem alguns outros, por exemplo, não só as receitas financeiras das corretoras, mas também rentabilidade de caixa. A gente tem vários caminhos aqui, ou várias rúbricas diferentes. Mas o que é importante ressaltar aqui, né? Quando você desenha o seu escritório, você tem ali também resultado financeiro, resultado operacional. E é importante a gente entender o que é cada ponto numa análise gerencial. Então, os comissionamentos ali, basicamente, são os repasses dos profissionais. São os custos variáveis da empresa. Então, conforme a receita cresce, os custos variáveis crescem e grande parte disso é comissões, às vezes algumas partes de viagem, café, coisas que são variáveis ao crescimento da quantidade de AUC. Custo fixo é mais infraestrutura, operacionais, às vezes no modelo estruturante, e executivos no modelo corporativo. Então, exemplo, quando você sai do modelo inicial, é uma estrutura de pouco custo fixo. Então, é bom ter um escritório inicial, é bom ter um modelo estruturante onde você tem basicamente custo variável, porque você só vai ter custos que são atrelados à receita. Então, se a empresa, por exemplo, cair a receita, o custo cai também. Mas, se você quer ter uma empresa que projetada vai ter lucros operacionais cada vez maiores, por exemplo, XP é um caso exemplar disso. Se a gente olha a XP em 2016, tinha margem de 15. Né? Se a gente olha, 2016 não, 2009, por aí, né? Se a gente olha a XP para hoje, tem margem de 30. Por que isso aconteceu? Porque ela teve uma diluição de custos fixos. Esses executivos, esses operacionais trabalharam para a empresa, fizeram a empresa crescer e expandir o suficiente para que a margem dessa empresa explodisse, para que a margem dessa empresa conseguisse crescer ao longo do tempo. Se você tivesse só custo variável, independente, né? Se a empresa sai de X para 1 milhão de X, quer dizer, se 1 milhão a receita, se é só custo variável, não vai ter essa diluição e você não vai ter crescimento da margem. E o resultado financeiro é decorrente dos acordos de exclusividade da própria corretora. Então, isso serve na hora de você conseguir projetar a sua empresa, porque esses resultados financeiros, eles têm prazos definidos. Normalmente você acorda 24 meses, 36, 48 meses, qual é o percentual do AUC, quanto que isso vai ser reinvestido em caixa, vai ser deixado em caixa, quanto que vai para a bonificação das minhas áreas de liderança, dos meus assessores, e quanto que vai ser investido em luvas, em contratação de novos profissionais. Então, essas são as outras rúbricas que acabam aparecendo, mas é importante que você entenda essa dinâmica para aí sim você conseguir projetar sua DRE. Então aqui a gente traz um exemplo de DRE de um escritório. Aqui no exemplo a gente tem um escritório que chega com 820 milhões, que está com 820 milhões no ano 1, que chega no ano 10 a quase 8,7 bilhões sobre custódia. O ROA, a gente colocou um ROA constante de 0,7, e aí a gente fala que esse escritório vai ter um crescimento de receita, obviamente proporcional ao ROA e ao crescimento do AUC, e vai ter umas comissões específicas. Qual que é importante entender aqui? Aqui a gente consegue entender que o percentual do custo fixo vai caindo referente à própria receita da empresa. E é onde existe esse ganho de margem que eu comentei anteriormente, que é onde você sai de 25% para uma margem de 35%. No modelo inicial, a gente não ia ver esse crescimento de margem, e a mesma coisa deve acontecer no modelo estruturante. A gente não vai ver um crescimento de margem. Mas no modelo corporativo a gente vai ter esse crescimento de margem, a gente vai ter uma empresa que sim esteja focado nesse tipo de modelo. Então, essa aqui já é um exemplo de DRE de um modelo de uma empresa corporativa, de uma empresa que esteja no modelo
onde a gente tem executivo, operacionais com estruturas de salário, bônus, conversão em equity, e aí a gente consegue projetar toda a empresa. Importante a gente entender aqui, como a gente comentou, as partes das receitas financeiras, do caixa, das luvas, das bonificações, para aí sim conseguir projetar a empresa de uma forma mais eficiente. Essa projeção, quando a gente projeta essa empresa, então aqui é uma projeção de 10 anos, é importante a gente projetar isso com cenários otimistas, o cenário base, o cenário pessimista, para a gente conseguir ter, sim, como que essa projeção vai caminhar ao longo do tempo, até para a gente conseguir entender quantos profissionais a gente tem que contratar, desses profissionais que a gente vai contratar, quantos que a gente vai pagar com dinheiro, quantos que a gente vai pagar com equity, se a gente vai ter que pegar ativos em algum momento, se a gente vai ter que renovar os acordos de exclusividade em determinados momentos. Bom, entendido essa parte, a gente consegue precificar o que é o valuation de um escritório. Então, o que é um valuation de um escritório? O valor de qualquer coisa depende do comprador. Obviamente, compradores com bolsos mais fundos ou com trabalho, vou falar com ganhos maiores, conseguem pagar mais. Exemplo, uma corretora, ela tem ganhos que sócios capitalistas ou assessores internos não têm ao comprar um determinado escritório. Então, muita gente fala, pô, para quem que eu vou vender esse escritório? Com quem que eu vou fazer de acordo? A corretora é quem tem mais capacidade de comprar um escritório. Porque diferente do sócio capitalista, a corretora não ganha só no lucro, porque o sócio capitalista ele ganha dividendos, percentual do lucro, e ganha no múltiplo, né? Eu vou comprar por X e vou vender por 3X, por exemplo. Então, esse é o ganho de um sócio capitalista. A corretora, se ela investe no escritório, ela não ganha só no dividendos e no ganho do múltiplo do lucro, ela ganha também na receita do escritório, porque ela tem um acordo de comissões que é o acordo padrão aí que todo mundo já sabe e já fechou. Então, é importante você entender isso para você dimensionar qual que é o valuation dessa operação dentro da sua estrutura. E aí você vai ter que fazer a mesma lógica que a gente fez com um profissional para dentro do escritório e aí sim conseguir fazer fluxo de caixa. Daí você pode fazer fluxo de caixa descontado, você pode fazer coisas que, por exemplo, num profissional não faz sentido você fazer. Você não vai fazer fluxo de caixa descontado profissional, porque o profissional vai ficar infinito, não é uma compra pro resto da vida desse profissional. Uma empresa, se faz fluxo de caixa descontado, porque você consegue entender, pô, beleza, essa empresa ela tem a perenidade ao longo do tempo, então eu vou conseguir projetar ela para o infinito, e eu sei que essa empresa já tem um modelo corporativo, ou seja, se qualquer sócio sair da empresa, essa empresa continua com o mesmo valor, ela continua crescendo. E isso, na verdade, só existe no modelo corporativo, né? No modelo inicial, se a gente tem, por exemplo, 5 sócios fundadores, 3 sócios saem, a gente vai ter uma queda proporcional da carteira desses 3 sócios no valor da empresa para a própria corretora. Para sócio capitalista, um modelo inicial dificilmente tem um valor. Dá para criar valor sobre esse negócio? Dá, mas dificilmente tem. Você precisa entender o que são estruturas viáveis do mercado para você conseguir caminhar para esse tipo de estrutura. Diferente do modelo estruturante corporativo, que já começa a ter um determinado valor, mas que também continua sendo representativo a saída de eventuais fundadores que tenham carteiras relevantes dentro da empresa. Se esses profissionais saem para alguma outra empresa ou para fazer outro tipo de mercado, não quer dizer que a empresa vai continuar funcionando. Já no modelo corporativo, onde a gente tem esses modelos de sucessão, de um sócio comercial saindo ou um sócio executivo assumindo ou indo para uma função executiva, ou trocas de executivo, né? Um CEO sai, entra outro CEO, um head de expansão sai, entra outro head de expansão. Se eu tenho como que isso deve acontecer dentro da empresa, aí sim eu tenho uma empresa que realmente tem um valor, que um sócio capitalista esteja interessado, e aí sim eu consigo fazer fluxo de caixa descontado, diferente de um profissional, que não tem essa estrutura. O profissional tem o valor que ele gera para aquela assessoria por um determinado tempo. Então, é importante você entender isso na hora de calcular o valuation, entender quem está comprando e como está comprando. No curso a gente vai dar esses exemplos para vocês conseguirem entender. Entendido essa parte da eficiência, das regras dentro do escritório, eu consigo ir para um partnership.